Oi Brasil, todos vocês me conhecem. Eu sou o Geraldo Luiz, o eterno contador de histórias. Se tem uma coisa que convence a gente, que o brasileiro gosta, é de histórias, mas histórias verdadeiras. Nesse banco, nessa praça, porque todo banco de praça, quando se senta, a gente tira uma boa história. Estou com um homem agora aqui que eu quero apresentar a vocês, embora a história de vida dele já é conhecida. Mas falar do Marcos Pereira é falar de um homem vitorioso que tinha tudo, absolutamente tudo, para dar errado. Porque muitas vezes a gente se prende ao nosso passado, dizendo das dores, das aflições e dos abandonos que todos nós um dia sofremos. Mas a vida é assim, ela nos molda. Falar do Marcos Pereira, eu estou muito à vontade para mostrar para vocês que a história de vida dele, não somente a política, também é a sua história como a de milhões de brasileiros. Que num ano eleitoral como esse, importante decidirmos, temos a certeza em quem confiar antes de tudo. É bom a senhora, o senhor que está me vendo, antes de votar, saber quem é a pessoa que você está votando. E é por isso que eu fiz este convite e eu quero te agradecer. Como que você está? Obrigado, Geraldo. Olha, para mim é uma satisfação imensa estar aqui no banco da praça, nesse local maravilhoso aqui em São Paulo, em Santana de Parnaíba, e poder falar com as pessoas que te assistem, que te acompanham, que te admiram. Você sabe que a minha história se confunde com a sua história, com a história de milhões de brasileiros, como você falou. Eu nasci no interior do Espírito Santo, às margens da BR-101, na cidade de Linhares. A minha mãe era uma empregada doméstica. A minha também. E você está olhando aqui, estamos aqui, somos filhos de empregada doméstica. E isso nos impulsiona a muita coisa. Porque na época, né, Geraldo, eram empregadas domésticas. Hoje tem esse nome de secretária do lar. Era faxineira. Mas na verdade são trabalhadoras, mães, lutadoras. E a minha mãe ficou grávida do patrão. Naquele tempo, as empregadas domésticas, elas trabalhavam e moravam no local que trabalhavam. Como ela ficou grávida do patrão, ela escondeu a gravidez. Voltou para o seu estado, o Espírito Santo, e eu nasci numa pensão, Geraldo. Eu não nasci no hospital, nasci numa pensão pelas mãos de uma parteira, às margens da BR-101, na cidade de Linhares, e fui adotado no dia que eu nasci. Eu não conheço os meus pais biológicos. E o casal que me adotou se separou quando eu tinha 5 anos de idade. E eu fui entregue para minha avó paterna adotiva. Minha avó teve 13 filhos biológicos. Nós morávamos no barraquinho de madeira, no bairro de Sernambi, na cidade de São Mateus, norte do Espírito Santo, quase sul da Bahia. Uma história de muito sofrimento, de muita luta, mas de uma família de caráter e de valores. Isso para mim é fundamental e é importante. O que me fez chegar até aqui e me fez superar todas as dificuldades que os brasileiros e as brasileiras superam na sua história no dia a dia. Marcos, todos nós temos as nossas dores. Como que você se entendeu, em que momento da sua vida que você falou, essa é minha história real e eu não posso fugir dela? Geraldo, olha, o meu pai e a minha mãe, meu pai obviamente adotivo e a minha mãe adotiva, como também a minha avó, porque eu até hoje, eu estou com 50 anos de idade, até hoje eu não conheço os meus pais biológicos. Os meus pais adotivos e a minha avó nunca negaram que eu era adotado. Eu me lembro que todas as vezes que perguntavam para minha avó, quem é esse menino? Ela dizia, é filho de criação do meu filho, que eu estou acabando de criar. E a minha avó, ela infelizmente era analfabeta, não teve estudos, e a gente lutou muito para poder superar essas questões. Porque ela teve 13 filhos, como eu mencionei, ela nunca foi numa reunião de pais e professores. E eu sempre tive essa questão da ausência da figura do pai, da mãe. E aí eu cresci com essa referência de minha avó, do meu pai adotivo, da minha mãe adotiva, mas sempre falta algo, porque não era normal como as demais crianças da minha convivência, na rua do bairro, quando jogávamos bola de gude, quando brincávamos de queimada, de amarelinha, essas coisas que muito tempo atrás era comum. E eu me lembro, Geraldo, que essa para mim foi a fase mais trágica da minha vida, quando eu tentei suicídio 2 vezes
quando eu tinha 17 anos de idade. Um pouco menos de 17, 16 para 17 anos de idade. Lá em São Mateus, no Espírito Santo, quem é de São Mateus, muitas pessoas, porque você tem um alcance nacional, vão ver essa matéria, esse nosso vídeo. São Mateus tem a BR-101, lá na entrada da cidade tem uma ribanceira muito alta e a BR passa embaixo. E eu muitas das vezes ficava lá no alto dessa ribanceira, vendo os caminhões, os ônibus passarem lá embaixo. 2 vezes, em 2 ocasiões diferentes, eu fui até lá embaixo, desci a ribanceira, eu me deitei no asfalto e fiquei esperando o ônibus passar. Eu nunca contei esses detalhes, viu, Geraldo? Estou contando para você aqui. Quando o ônibus se aproximava, eu não tive coragem, penso que foi a mão de Deus, e saí correndo. Uma outra vez, alguns meses depois, era um caminhão e aconteceu o mesmo. Até que eu conheci a minha esposa, a Margarete, que fez realmente um trabalho de catequismo, de evangelização, de conscientização para mim. E eu completamente mudei as minhas referências e os meus valores. E dali para frente tudo mudou na minha vida. A pergunta, você nunca se sentiu culpado? Você nunca buscou culpados? E a grande volta por cima de tudo isso. Como não se perder? Porque todos nós temos uma história de transformação que a gente pode transformar o ruim, o mal, em algo bom. No nosso próximo encontro, Marcos Pereira, o nosso deputado, o meu deputado, vai te contar. Até lá!